Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1089. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Palmeiras e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo Newcastle e Manchester United pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Newcastle a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Terceiro jogo Corinthians Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quarto jogo Atlético Mineiro e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quinto jogo Manchester City e Tottenham pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Tottenham nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sexto jogo Flamengo e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Sétimo jogo América Mineiro e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Oitavo jogo Napoli e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Napoli a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Nono jogo Barcelona e Atlético Madrid pela La Liga. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Atlético Madrid nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Décimo jogo Atlético Paranaense e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo Fortaleza e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. 12º jogo Grêmio e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 13º jogo Bragantino e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 14º jogo Botafogo e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.